Pessoal, hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Para você, mulher, nós só podemos deixar aqui a nossa homenagem, nosso reconhecimento por sua caminhada de luta, de vitórias, de conquistas, o nosso apoio e a nossa esperança para que dias melhores cheguem e para que essa desigualdade, essa violência contra a mulher seja realmente um fato a ser esquecido. Então, parabéns não somente por esse dia, mas por todos os dias onde você que é mãe, que é profissional, que é cidadã, que é guerreira, que é mulher, trabalha, atua e que transforma o nosso mundo e um mundo melhor para ser vivenciado. Agora esse vídeo aqui, além de homenagear as mulheres, ele está mais focado para você, meu amigo, que é homem e que está vivenciando esse dia também. E que gostaria de algumas reflexões sobre como apoiar, ajudar e trabalhar em prol de um mundo mais igualitário entre homens e mulheres. Então segura aí, que vai ser uma conversa rápida, mas importante nesse dia tão especial. Então, meu amigo homem, você que está aí vivenciando o Dia Internacional das Mulheres, eu acho que nós podemos começar com uma consideração bem interessante, uma consideração fisiológica, né? Bem, segundo a Divisão de Estatística das Nações Unidas, a palavra sexo aparece apenas para separar as diferenças biológicas entre homens e mulheres. E essa diferença, obviamente, não varia ao longo do tempo nem em outras culturas. Contudo, a palavra gênero se refere nas diferenças socialmente construídas entre os sexos ao longo de um determinado tempo e ao longo de culturas que sejam diferentes. Nesse sentido, a ideia do que é o masculino, do que é o feminino, podem ter, sim, diferenças de interpretação e diferenças de vivências em várias culturas e em vários espaços construídos. Então, apesar de existirem, sim, diferenças biológicas entre homens e mulheres, diferenças hormonais, musculares, essas diferenças não são suficientes para separar socialmente homens e mulheres no dia a dia do contexto social, tendo em vista que a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade emocional e a nossa capacidade física são eminentemente humanas. Sim, existem diferenças e essas diferenças são demarcadas, mas no espaço dessas diferenças nós temos inúmeras possibilidades, inúmeras situações que não justificam que determinadas situações são destinadas para as mulheres ou para homens. Mas você pode falar assim, não, mas homens e mulheres são diferentes, por exemplo, fisicamente, né? Os homens são mais fortes do que as mulheres. Meu amigo, depende. Depende de como que o homem ou a mulher gasta tempo e energia para desenvolver essa capacidade física ou outra capacidade qualquer. Ou você acha que todos os homens lutam como, por exemplo, a Amanda Nunes? Você acha que, por exemplo, um homem do meu porte físico entraria em uma luta física com a Amanda Nunes? Eu ia receber porrada. Ou você acha que todos os homens têm a estrutura muscular, a estrutura física de força da Becca Sampson, levantadora de peso? That's nice. Yeah, you can do exactly that right there. You can even go for a little more than 10. Ou você acha que todos os homens possuem necessariamente a mesma habilidade da Marta Vieira no futebol? Ou você acha que todos os homens são tão inteligentes, ou mais inteligentes, ou sabem mais matemática, física e química do que a Marie Curie, que foi uma grande estudiosa a respeito da radioatividade, inclusive falecendo, vindo a óbito em função dos seus próprios estudos e trabalhos com a radioatividade. Então, ainda que tenham diferenças que sejam diferenças biológicas, existe um espectro de atuação dentro dessas diferenças que retira qualquer tipo de limitação de homens e mulheres no contexto social. Então você pode encontrar homens que são muito inteligentes em áreas de exatas, mulheres que são muito inteligentes nas áreas de exatas, homens que têm uma estrutura física muito forte, mulheres que também têm uma estrutura física muito forte, e assim você pode encontrar e pode mapear todos os tipos de atividades. Então, na verdade, não se justifica qualquer tipo de distinção dentro de um contexto social entre homens e mulheres em função da sua dimensão biológica. Bem, então existe um consenso que na maioria das sociedades há uma desigualdade entre homens e mulheres no que se refere
acesso a cargos de alta gestão, acesso a cargos de tomada de decisão, a melhores salários, a bens materiais. E essa é uma situação que ocorre de maneira generalizada em toda a parte do mundo. Agora, ao falar isso, nós não podemos ou não queremos desconsiderar a dor e a dificuldade do universo masculino. Na verdade, essas duas dores não são excludentes. Como comenta o Guilherme Nascimento Valadares, que trabalha na ONU, no grupo Eles por Elas, a ideia não é opor um determinado tipo de dor do universo masculino com as dores do universo feminino, mas entender que enquanto humanidade nós só prosperaremos em uma caminhada conjunta, é compreender, é ter empatia e é agir, é tomar a frente também das situações que são situações de violência, que são situações, né, de constrangimento para as mulheres. É essa ação, não é colocar um lado contra o outro, mas é caminhar conjuntamente. E o que talvez nós, homens, podemos fazer? Ações simples do cotidiano que podem nos ajudar a começar a abrir os olhos em relação a isso. O Ricardo Maris falou em um outro vídeo lá da Esquina do Pensamento que nós podemos entender o Dia Internacional das Mulheres como um colírio, uma oportunidade de reflexão para que a gente tire as impurezas da nossa visão em relação a alguns fatos que não são naturais, que foram talvez formalizados, construídos em uma estrutura social, replicados, mas que não são naturais. Então o que nós podemos fazer a partir disso? Vou dar aqui algumas dicas que são bem interessantes. Uma primeira dica: ajude no trabalho doméstico de sua casa. Tente assumir pelo menos 50% das tarefas cotidianas. Dessa forma, você diminui a pressão de quem está ao seu lado e abre espaço para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, além de ensinar uma importante lição para seus filhos e filhas. Pessoal, vários dados do IBGE demonstram que as mulheres trabalham mais do que os homens. Isso porque a grande maioria está inserida no que é chamado de tripla jornada. Tem que fazer suas atividades profissionais, o seu trabalho profissional, mas também cuidam da casa, cuidam dos filhos e do marido. E é claro que essa longa jornada de trabalho impede muitas vezes que a mulher possa se aperfeiçoar profissionalmente, por exemplo, possa cuidar da sua saúde ou possa ter um tempo privado, né, para o seu interesse. Então, quando nós, homens, ajudamos nas atividades domésticas do dia a dia, nós abrimos um espaço onde a mulher pode ocupar-se dessas questões, dessas dimensões que são importantes também para a constituição da sua vida. Além do que, nós também fazemos parte da rotina doméstica. Então, nada mais natural que nós também possamos contribuir com a nossa parte para que a nossa casa, para que a criação dos nossos filhos seja algo feito em parceria. Uma outra questão importante: esteja atento às diferenças de poder com viés de gênero explícitos e implícitos em seus relacionamentos com mulheres, seja com a sua parceira, com membros da sua família, com colegas de trabalho. Isso é muito importante porque sim, nós vivemos em uma sociedade machista e nós fomos educados em uma sociedade machista. Então muitas vezes determinadas brincadeiras com mulheres, com as nossas esposas, com as nossas filhas, com pessoas ao nosso redor, acabam reforçando o entendimento que pode ser perigoso no dia a dia. Nós temos que nos atentar em relação a isso, sermos cuidadosos em relação a isso e entendermos as consequências que uma fala sexista pode ter na vida de crianças, por exemplo. Então veja, você que é pai, entenda que o primeiro modelo masculino que as suas filhas terão, o primeiro arquétipo masculino que elas irão construir na sua mente é a figura do pai. Então se o pai age de uma maneira a reforçar esse viés de gênero, elas possivelmente vão compreender que essa é uma situação de naturalidade. Eu tenho 3 filhas, eu moro com 4 mulheres e é um cuidado que eu tenho que ter, porque o meu posicionamento, a minha conduta serve, né, em grande medida para a construção da identidade do masculino que elas terão. Isso é muito complexo, é muito sério e tem que ser levado com essa seriedade. Uma outra dica, né, aprenda a respeitar e a trabalhar de forma colaborativa com as suas pares mulheres. É bem provável que uma mulher seja líder da sua equipe de trabalho em algum momento. Pessoal, e isso também é algo muito importante. As mulheres estão crescendo nos cargos de trabalho, as mulheres estão se saindo melhor dentro da educação básica e da educação superior e as mulheres têm resultados muito significativos em relação à sua atuação profissional. Isso é muito bom, isso é fantástico e nós não temos que ver essa situação como uma ameaça. Nós temos que entender que faz parte da humanidade, faz parte da sociedade esse trabalho conjunto. Então o que nós temos que fazer é respeitar, acolher como normalidade, entender que é uma situação de competência e entender que isso é uma grande conquista. Nós temos que comemorar a possibilidade de homens e mulheres estarem ascendendo a espaços
de gestão, há espaços de responsabilidade em função da sua competência e não em função de visões deturpadas da sociedade. Uma outra dica importante que é colocada ali no comitê Eles por Elas, né? Não trate a sua parceira como uma pentelha. Se ela está pentelhando você, é porque você provavelmente está deixando algo para trás. Então, pessoal, essa colocação nos convida a tentar olhar de forma empática para o outro e descobrir a origem do problema. Em uma relação entre duas pessoas, você sempre vai ter uma situação de tensionamento que pode emergir. E se você compreende melhor essa situação de tensionamento, se você tenta identificar quais são os gatilhos, você pode simplesmente retirar a origem desse conflito e pode ter uma vida mais harmoniosa, uma vida mais tranquila em um relacionamento. Então isso também é muito importante. Bem, uma outra dica: eduque-se a respeito de consenso sexual e certifique-se de que haja uma comunicação clara e inequívoca de consenso em todas as suas relações sexuais. Pessoal, essa é muito clara, não é não. Nós temos que respeitar a individualidade e o corpo do outro. Isso em todos os casos, homens e mulheres, né? Então, pessoal, são algumas dicas, são algumas situações que nós podemos utilizar para pensar o nosso universo masculino a partir dessa oportunidade que o Dia das Mulheres nos traz. É difícil, claro que é difícil, né? Nós temos uma série de questões que são construções sociais, que são construções históricas, nós temos pressões do universo masculino, mas essa é a chance para que a gente possa refletir sobre esse universo e também identificar aonde são os pontos de ação que nós podemos tomar. Às vezes uma pequena ação, como ter o cuidado de ter uma fala respeitosa em relação às mulheres, já transforma o mundo das pessoas ao seu redor. Então que nós possamos tomar esses cuidados, agir em prol de um mundo melhor e um mundo mais justo e aproveitar as importantes reflexões que esse dia nos traz a respeito das mulheres. Não só homenagear as mulheres no dia de hoje, não só reconhecer a caminhada das mulheres no dia de hoje, mas reconhecer todos os dias. A humanidade persiste, a humanidade caminha para frente porque homens e mulheres fazem isso conjuntamente. Essas situações que acontecem são assimetrias sociais, não são ações naturais. Não tem nada na natureza que coloca essa desigualdade na construção entre mundos de homens e mulheres. Existem discursos, existem pensamentos que são tacanhos, que são pequenos, que devem ser desconstruídos. E a partir desses momentos de reflexão nós podemos começar a desconstruir esses espaços. Então um grande abraço para vocês, novamente nosso reconhecimento, a nossa homenagem para todas as mulheres e um olhar esperançoso, para que no futuro homens e mulheres possam compartilhar a mesma estrada juntos, de forma igualitária, nesse caminho que nós chamamos de vida. Um grande abraço a todos.